Nos tempos de Jesus, a fé não era apenas uma crença, mas uma força transformadora que desafiava as normas da época. Em um cenário de opressão e incertezas, Jesus revelou o poder da fé de forma prática e revolucionária, realizando milagres e ensinando lições que ecoam até hoje. Neste vídeo, vamos explorar como o poder da fé, que ele demonstrou há mais de 2000 anos, ainda pode impactar profundamente nossas vidas. E o mais importante, o último ensinamento é o ponto crucial, a chave para entender completamente o que a fé pode fazer por você. Assista até o fim para descobrir essa verdade transformadora. Número 1. Moisés e o Mar Vermelho. Imagine-se em uma situação onde tudo à sua volta parece desmoronar. Atrás de você, um exército implacável se aproxima. À sua frente, um vasto mar intransponível. O desespero começa a tomar conta, e a única saída parece ser o fim inevitável. Foi exatamente essa a realidade que Moisés e os israelitas enfrentaram. Cercados pelos egípcios, sem nenhum lugar para onde correr, a única esperança que restava era algo além da lógica, algo sobrenatural: a fé. Moisés, em um dos momentos mais dramáticos da história bíblica, levanta seu cajado diante do Mar Vermelho, não por um impulso desesperado, mas por confiança absoluta em Deus. Êxodo 14:21. Nos conta como o mar se abriu, permitindo que o povo de Israel passasse a salvo. Esse não foi apenas um evento de salvação física, mas um símbolo do que a fé pode realizar quando tudo ao nosso redor aponta para a derrota. É a fé que rompe os limites da lógica humana. Moisés poderia ter olhado para o mar e pensado que não havia saída. Ele poderia ter se rendido ao medo que consumia o povo, mas, em vez disso, ele escolheu agir com fé, confiando que Deus estava no controle, mesmo quando a situação parecia impossível. A fé de Moisés não apenas salvou uma nação, mas também nos deixou um exemplo eterno de como Deus trabalha nos momentos de crise. O Mar Vermelho pode ser uma metáfora poderosa para as barreiras que enfrentamos em nossas próprias vidas. Quantas vezes nos deparamos com obstáculos que parecem insuperáveis? Relacionamentos quebrados, crises financeiras, doenças e até mesmo nossos próprios medos e inseguranças. Esses são os mares vermelhos modernos que nos paralisam e nos fazem duvidar do caminho à frente. Mas assim como Moisés, temos a opção de escolher a fé, mesmo quando não conseguimos ver a solução. A fé nos convida a confiar que Deus pode abrir um caminho onde, humanamente, não existe nenhum. O que fez Moisés levantar o cajado naquele momento crucial? A confiança de que Deus já havia prometido libertar o povo. Moisés não sabia como isso aconteceria, mas ele sabia que o Deus que o chamou era fiel para cumprir suas promessas. E essa é a essência da fé. Não saber todos os detalhes, mas confiar no caráter de Deus. Muitas vezes, queremos ter controle sobre as situações e ver o caminho claramente antes de dar o próximo passo. Mas a fé nos chama para caminhar em direção ao desconhecido, acreditando que Deus já preparou o caminho. No entanto, não podemos ignorar o fato de que antes do milagre houve medo e dúvida. Os israelitas reclamaram, sentiram-se ameaçados, questionaram Moisés. E isso é uma realidade da caminhada de fé. Não estamos imunes ao medo ou à dúvida. A fé não significa a ausência dessas emoções, mas sim a decisão de confiar em Deus, apesar delas. É um convite a continuar avançando, mesmo quando a água ainda não se abriu. Moisés enfrentou as mesmas emoções que o povo, mas sua fé o fez dar um passo à frente e levantar o cajado, confiando que Deus faria o impossível. O mais impactante dessa história é que ao final não foi Moisés quem abriu o mar, foi Deus. A fé não é sobre nossa capacidade de realizar milagres, mas sobre nossa disposição de permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer. O nosso papel é levantar o cajado, ou seja, fazer a nossa parte, tomar decisões baseadas em fé. E o papel de Deus é abrir o mar. Quando deixamos que Ele opere, experimentamos o sobrenatural.
algo que está além de nossa compreensão e fora do alcance de nossa força. Quando o mar finalmente se abriu, o povo atravessou em terra seca, e o que parecia uma derrota iminente se tornou uma vitória retumbante. Assim é a fé. Ela transforma o que era impossível em realidade, não pelas nossas forças, mas pelo poder de Deus. Moisés nos mostrou que, quando confiamos plenamente no Senhor, Ele sempre nos conduz à vitória, mesmo que o caminho pareça intransponível. O Mar Vermelho não é o fim da estrada, mas o início de uma nova jornada de fé, onde cada passo é sustentado pelo Deus que faz o impossível. Número 2. A fé como escolha diária. A fé não é um evento isolado, um momento mágico de conexão com o divino que ocorre uma única vez e transforma tudo instantaneamente. Ela é uma escolha diária, um exercício constante de confiança em algo maior do que nós mesmos. Cada manhã, ao abrir os olhos, você decide em que acreditar, naquilo que vê ao seu redor ou naquilo que Deus prometeu. E essa escolha molda como você reage ao mundo. É fácil acreditar quando tudo está dando certo, mas o verdadeiro teste da fé vem nos dias de incerteza, nas noites sem resposta, nos desertos da vida onde parece que nada está acontecendo. A fé é como uma bússola interior, que mesmo quando as tempestades da vida nos desorientam, nos aponta para o norte, para a presença e as promessas de Deus. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo captura a essência do que é viver pela fé diariamente. Não se trata de esperar que a fé resolva tudo de imediato, mas de ter a confiança tranquila de que, mesmo que você ainda não veja o resultado, Deus já está trabalhando. Muitas vezes, o desafio maior é que vivemos em uma era de imediatismo, onde queremos soluções rápidas, respostas instantâneas e resultados visíveis. Mas a fé nos chama para um caminho diferente, o caminho da paciência, da perseverança e da espera. Escolher a fé diariamente é como cultivar um jardim. Você planta as sementes, rega, cuida do solo, e ainda assim pode passar muito tempo sem ver qualquer mudança aparente. Mas, dia após dia, algo está acontecendo sob a superfície. A fé exige que continuemos cuidando desse jardim, mesmo quando não vemos os frutos imediatos. E assim como as plantas crescem lentamente, a transformação que a fé opera em nós também ocorre de maneira gradual, mas profunda. Um ato simples de confiar em Deus hoje pode parecer pequeno, mas no futuro você verá o impacto acumulado dessas escolhas. Essa escolha diária de fé também afeta nossas atitudes e comportamentos. Como tratamos os outros, como lidamos com os desafios, como enfrentamos os momentos de dor. Tudo isso é moldado pela nossa decisão de acreditar em Deus. Quando você decide que, independentemente do que aconteça, você vai confiar que Deus está no controle, isso muda a maneira como você vive. Os problemas continuam a existir, mas eles perdem o poder de te paralisar. A ansiedade, que tantas vezes domina o coração humano, começa a dar lugar à paz que vem da fé em um Deus que nunca falha. No entanto, devemos ser honestos. Nem sempre é fácil escolher a fé. Existem dias em que o peso da dúvida é esmagador. Quando as orações parecem não ter resposta e as dificuldades parecem se multiplicar, a tentação de abandonar a fé pode ser grande. Mas é justamente nesses momentos que a fé se torna mais poderosa. Porque escolher a fé quando tudo vai bem é simples. O verdadeiro desafio e a verdadeira força está em escolher a fé quando tudo ao seu redor grita o contrário. É nesses momentos que Deus mais trabalha em nós, moldando nosso caráter, nossa paciência e nossa capacidade de confiar nele. Pense na fé como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Cada dia em que você escolhe acreditar, mesmo sem ver, você está fortalecendo esse músculo espiritual. E como um músculo físico, a fé precisa de resistência para crescer. Os desafios que enfrentamos, as dúvidas que surgem, as lutas que nos esgotam,
Tudo isso são oportunidades de crescimento. A fé é uma escolha ativa e, como tal, ela precisa ser alimentada diariamente por nossas ações e pensamentos. Essa escolha diária também é feita nas pequenas coisas. Muitas vezes, pensamos que a fé é reservada para os grandes momentos da vida. Uma doença grave, uma crise financeira, um problema familiar sério. Mas a verdade é que a fé começa nas decisões mais simples. Como você responde a um comentário negativo, como você escolhe tratar uma pessoa difícil, como você decide reagir quando algo inesperado acontece. Cada uma dessas pequenas escolhas de fé constrói o alicerce para as grandes. O segredo de viver uma vida de fé está justamente aí, nas decisões diárias, nos momentos aparentemente insignificantes em que você escolhe confiar que Deus está presente e agindo. E à medida que você faz isso, percebe que a fé deixa de ser uma luta interna e se torna uma forma natural de viver. A cada novo dia, a cada novo desafio, você descobre que a fé é o que sustenta, fortalece e direciona sua jornada. Número 3. A fé em tempos de ansiedade. O medo é uma força poderosa que, se não for controlada, pode nos paralisar. Ele sussurra em nossos ouvidos, amplifica nossas preocupações e nos faz imaginar cenários de fracasso e desespero. Vivemos em uma era de incerteza, onde as notícias diárias, as pressões do trabalho, as crises familiares e até mesmo os desafios internos nos bombardeiam de todos os lados. A ansiedade se tornou uma epidemia silenciosa, um inimigo invisível que ataca o coração e a mente, sugando a paz e a confiança que deveríamos ter. Mas há uma resposta para o medo: a fé. A fé é o antídoto que nos liberta das correntes da ansiedade e nos leva a um lugar de descanso. E mais do que uma fuga da realidade, é um chamado para confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo à nossa volta parece instável. Isaías 41:10 ecoa essa verdade de maneira profunda. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O medo nos faz acreditar que estamos sozinhos, que as circunstâncias ao nosso redor estão fora de controle, mas a fé nos lembra que Deus está sempre presente. Ele não apenas nos vê em meio à tempestade, Ele está conosco na tempestade, oferecendo a força necessária para atravessá-la. Isso não significa que os problemas desapareçam magicamente, mas sim que eles perdem o poder de nos dominar. Quando enfrentamos momentos de ansiedade, a fé nos chama a fazer algo contraintuitivo: soltar o controle. O medo tenta nos convencer de que, se segurarmos as rédeas com mais força, podemos evitar o caos. Mas a verdade é que o controle que buscamos é uma ilusão. A fé, por outro lado, nos convida a entregar esse controle nas mãos de Deus, confiando que Ele tem o poder de guiar nossas vidas de uma maneira que jamais poderíamos. E quando fazemos isso, encontramos a verdadeira paz, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque nossa confiança está no Deus que nunca muda. A ansiedade frequentemente nos prende em um ciclo vicioso. Quanto mais tentamos resolver tudo por conta própria, mais nos afundamos no medo e na incerteza. Mas a fé nos chama a quebrar esse ciclo. Ela nos desafia a parar, respirar e lembrar das promessas de Deus. Lembrar que Ele nunca nos deixa nem nos abandona. É por isso que Jesus nos ensina em Mateus 6,34 a não nos preocuparmos com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Essa não é uma chamada para a irresponsabilidade, mas para confiar que o cuidado de Deus é constante. Cada dia é uma oportunidade de renovar essa confiança. É importante notar que a fé e o medo não são opostos diretos, como luz e escuridão. O medo pode coexistir com a fé, mas a diferença está em qual dos dois escolhemos alimentar. Alimentar o medo é fácil. Basta focar nos problemas, no e se das situações, nas incertezas do futuro. Mas alimentar a fé exige um esforço ativo,
uma escolha consciente de se apegar às promessas de Deus e não ao caos ao nosso redor. Isso requer disciplina, oração e, acima de tudo, confiança. A fé é como um farol que nos guia através da neblina da ansiedade, lembrando-nos constantemente que mesmo quando não vemos o caminho, Deus já o preparou. A luta contra o medo é diária, assim como a escolha pela fé. Cada situação que enfrentamos, uma notícia ruim, um desafio inesperado, uma porta que se fecha, nos oferece uma escolha: sucumbir ao medo ou nos ancorar na fé. Mas o que muitas vezes esquecemos é que a fé não é apenas uma questão de sentimento, é uma questão de ação. Escolher a fé em tempos de ansiedade significa tomar medidas práticas para confiar em Deus. Pode ser algo tão simples quanto orar no momento em que o medo tentar dominar ou ler as Escrituras para lembrar das promessas dele. Pequenas ações que constroem a muralha da fé ao redor do nosso coração, impedindo que o medo nos devore. E não devemos nos culpar por sentir medo. Sentir medo faz parte da experiência humana. Até os grandes heróis da fé, como Moisés, Davi e Elias, enfrentaram momentos de medo. A diferença está em como eles responderam a esse medo. Ao invés de deixarem que ele os definisse, eles recorreram a Deus, escolheram a fé e permitiram que o Senhor fosse sua força e seu refúgio. E o mesmo Deus que os sustentou é o Deus que está com você hoje, dizendo: não temas, eu sou contigo. A fé em tempos de ansiedade é um refúgio, uma âncora firme que nos impede de sermos levados pelas ondas do medo. Quando o medo tentar roubar sua paz, lembre-se, sua fé não está em sua capacidade de controlar a situação, mas no Deus que tem o controle de tudo. Número 4. Fé em meio à dúvida. Dúvida e fé parecem ser dois opostos irreconciliáveis, mas a verdade é que muitas vezes elas coexistem, criando uma tensão interna que todos nós, em algum momento, enfrentamos. Tomé, um dos discípulos de Jesus, ficou marcado por sua famosa dúvida em relação à ressurreição. Ele se recusou a acreditar nos relatos dos outros discípulos, afirmando categoricamente que não creria até que visse e tocasse as feridas de Jesus com suas próprias mãos. Em João 20:25, ele declara: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Para muitos, Tomé se tornou o símbolo da incredulidade, mas sua história nos oferece uma profunda reflexão sobre a natureza da fé em meio à dúvida. A dúvida não é o oposto da fé, mas muitas vezes o lugar onde a fé é provada e fortalecida. Tomé não estava simplesmente sendo teimoso ou desobediente. Ele estava lidando com uma realidade profundamente humana, o desejo de ver para crer. Em muitos aspectos, Tomé representa cada um de nós, que em momentos de crise e incerteza ansiamos por evidências tangíveis de que Deus está presente, de que Ele está no controle. Todos nós, em algum momento, nos identificamos com Tomé, desejando sinais visíveis de que as promessas de Deus são reais. O mais fascinante nessa história não é apenas a dúvida de Tomé, mas a maneira como Jesus responde a ela. Ao reaparecer aos discípulos, Jesus não condena Tomé por sua incredulidade. Ao contrário, ele se aproxima com paciência e compaixão. Em João 20:27, Jesus diz a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Essa resposta revela algo incrível sobre Deus. Ele entende nossas dúvidas. Ele não se ofende com nossas fraquezas ou incertezas. Jesus sabia que Tomé precisava daquele momento para fortalecer sua fé, e ele estava disposto a oferecê-lo. A fé verdadeira não é uma ausência total de dúvida, mas a decisão de confiar, mesmo quando a dúvida está presente. Muitos de nós lutamos com perguntas sem respostas, com orações que parecem não ser atendidas, com situações que desafiam nossa compreensão de Deus e suas promessas. É nesses momentos que, como Tomé, somos convidados a levar nossas dúvidas a Cristo. A dúvida, quando levada à presença de Deus, pode se transformar em um terreno fértil
para uma fé mais profunda e madura. O que a história de Tomé nos ensina é que a fé não precisa ser perfeita para ser genuína. Muitas vezes, pensamos que para sermos verdadeiramente fiéis, precisamos banir todas as dúvidas, ser absolutamente certos em cada passo que damos. Mas essa não é a realidade da vida espiritual. A jornada de fé é marcada por altos e baixos, momentos de clareza e momentos de questionamento. E em cada um desses momentos, Deus nos encontra onde estamos. Ele não exige uma fé imaculada, mas uma fé que esteja disposta a buscar a verdade, mesmo em meio às incertezas. Ao ver Jesus e tocar suas feridas, Tomé não apenas acreditou na ressurreição, mas sua fé foi transformada em algo muito mais profundo. Ele exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Nesse momento, a dúvida de Tomé deu lugar a uma fé que não era apenas intelectual, mas profundamente pessoal e experiencial. Ele não apenas acreditou que Jesus havia ressuscitado, mas reconheceu Jesus como seu Senhor e Deus. Isso nos mostra que, quando permitimos que Deus entre em nossas dúvidas, Ele pode nos levar a uma fé que vai além do que jamais poderíamos imaginar. A dúvida, quando bem manejada, não é um obstáculo à fé, mas um catalisador para um relacionamento mais íntimo com Deus. É natural questionar, é humano vacilar, mas é divino encontrar respostas em Cristo. Assim como Tomé, podemos levar nossas incertezas a Ele, sabendo que Deus não apenas tolera nossas dúvidas, mas as usa para nos aproximar ainda mais dele. Jesus nos convida, assim como convidou Tomé, a tocar suas feridas, a sentir a realidade de sua ressurreição em nossas próprias vidas e a sermos transformados pela fé que nasce mesmo em meio às nossas perguntas. Ao final da história, Jesus diz algo que ecoa até hoje: Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Essa é uma mensagem para todos nós que, diferentemente de Tomé, não temos a oportunidade de tocar as mãos perfuradas de Cristo fisicamente. Mesmo sem ver, somos chamados a crer. E essa é a essência da fé: acreditar no que não podemos ver, confiando que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, mesmo quando as dúvidas surgem. A fé em meio à dúvida é um convite para aprofundarmos nossa confiança em Deus, sabendo que Ele está sempre pronto para nos encontrar, mesmo nas sombras de nossas incertezas. Número 5. Quando a fé parece frágil. Há momentos na vida em que, apesar de tudo o que já vimos, de tudo o que Deus fez, nossa fé parece enfraquecer. Nesses momentos, nos sentimos sozinhos, cansados e muitas vezes à beira do colapso. Elias, o grande profeta que desafiou os profetas de Baal e presenciou o fogo de Deus descer do céu, também passou por isso. Após uma das maiores demonstrações do poder de Deus em sua vida, Elias foi perseguido por Jezabel e, tomado pelo medo e pelo cansaço, fugiu para o deserto. Em 1 Reis 19:4, encontramos Elias em um estado de profunda desesperança, pedindo a Deus que tire sua vida. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse episódio é surpreendente, porque vemos um homem de profunda fé, que experimentou milagres extraordinários, sucumbindo ao medo e à exaustão. O deserto onde Elias se refugia não é apenas um local físico, mas também um lugar emocional e espiritual de isolamento. Ele se sente completamente sozinho, convencido de que não há mais esperança. Muitas vezes, em nossa própria caminhada de fé, encontramos esse mesmo deserto. Mesmo depois de grandes vitórias espirituais, a vida pode nos levar a lugares de esgotamento e dúvida. Mas o que a história de Elias nos ensina é que Deus não nos abandona nesses momentos de fraqueza. A resposta de Deus para Elias é um lembrete poderoso de que a fé não precisa ser inabalável o tempo todo. Deus envia um anjo para cuidar de Elias, oferecendo-lhe alimento e descanso. 1 Reis 19:5-6. Ele não repreende Elias por sua falta de fé, não o condena por estar esgotado. Pelo contrário, Deus reconhece a fragilidade de Elias e providencia o que ele precisa: descanso, sustento
e mais tarde, uma palavra de encorajamento. Este gesto divino é uma lição de como Deus lida com nossa fraqueza, com paciência, compaixão e provisão. Nos momentos em que nossa fé parece frágil, muitas vezes tentamos escondê-la ou nos sentimos culpados por não sermos mais fortes. Mas a história de Elias nos mostra que a fé verdadeira também passa por momentos de fraqueza, e isso faz parte da jornada. Deus entende que somos humanos, que temos limites, e Ele nos encontra onde estamos, oferecendo-nos não apenas uma solução rápida, mas um cuidado restaurador. Elias precisava de descanso e renovação antes de poder continuar sua missão, e Deus sabia disso. O que é mais profundo nessa passagem é o fato de que mesmo no deserto, onde Elias acreditava estar sozinho, Deus estava presente. A presença de Deus nem sempre se manifesta com trovões e fogo, como no Monte Carmelo. Às vezes, ela se revela de maneira sutil, como uma brisa suave, como foi o caso de Elias na caverna, 1 Reis 19:12. Deus não estava nos elementos poderosos, mas em um sussurro tranquilo. Esse detalhe nos lembra que, nos momentos de desespero, não devemos procurar grandes sinais externos, mas aprender a ouvir a suave voz de Deus em nosso coração. Muitas vezes, é no silêncio que encontramos a maior demonstração de sua presença. Elias é um exemplo claro de que mesmo os maiores homens de Deus enfrentam momentos de desânimo, mas é também uma história de restauração. Após ser fortalecido por Deus, Elias se levanta, renovado, e continua sua jornada. Ele não fica preso ao deserto para sempre, e é essa a esperança que a história oferece. O deserto é temporário. A fragilidade da fé não define o fim da caminhada, mas pode ser o ponto de partida para um novo começo. Quando nossa fé parece frágil, o mais importante é lembrar que Deus não exige perfeição. Ele conhece nossa humanidade e está sempre pronto a nos encontrar no deserto, oferecendo o que precisamos para nos reerguer. A fé, mesmo em sua forma mais fraca, ainda é fé. E é essa fé, por menor que seja, que Deus usa para nos renovar e nos levar adiante. Se Elias, um profeta poderoso, teve sua fé abalada, nós também podemos ter momentos assim. E como Elias, podemos encontrar a força para continuar, não em nós mesmos, mas na compaixão e na graça de Deus. Ele nos oferece o que precisamos, nos encontra onde estamos e nos lembra que mesmo quando nos sentimos sozinhos, Ele nunca nos abandonou. Número 6. A fé que move montanhas. Você já parou para pensar na força invisível que tem o poder de transformar a realidade ao seu redor? Imagine por um momento sua vida como uma caminhada em uma estrada íngreme, cheia de pedras e obstáculos. Às vezes, a subida parece interminável, as dificuldades esmagadoras, e o desânimo começa a pesar nos seus ombros. Mas é nesse cenário, quando tudo parece impossível, que a fé entra em ação. Ela não é um simples desejo ou pensamento positivo, mas uma certeza profunda de que existe uma força maior guiando cada passo seu, mesmo quando os seus olhos só veem o caos. A fé é como o vento. Você não pode vê-la, mas pode sentir seu impacto, e é ela que faz com que as montanhas que antes bloqueavam seu caminho se movam. Jesus nos disse em Mateus 17:20 que com fé podemos dizer a uma montanha para se mover, e ela se moverá. Isso não é apenas uma metáfora, é uma verdade espiritual poderosa que pode moldar toda a sua existência. A fé, no entanto, não é mágica. Ela não opera como uma varinha de condão que elimina todos os problemas de uma só vez. Pelo contrário, ela é uma força que nos transforma de dentro para fora. Quando você exerce fé, algo acontece em seu coração. As circunstâncias podem não mudar imediatamente, mas a forma como você as enxerga, sim. De repente, aquele problema que parecia insuperável começa a se dissolver, não porque ele tenha desaparecido, mas porque sua perspectiva foi alterada. Fé é enxergar além das circunstâncias. Ela é a capacidade de acreditar que, mesmo no silêncio de Deus, Ele está trabalhando. Pense na fé como uma semente. Pequena,
muitas vezes insignificante aos olhos humanos, mas cheia de potencial para crescer e se transformar em uma árvore frondosa. A questão é, você está disposto a plantar essa semente? Está disposto a cuidar dela, mesmo nos dias em que a chuva não cai e o solo parece árido? Porque é justamente nesses momentos de escassez que a fé é testada. E quando ela é testada, ela cresce. Você pode não ver o crescimento de imediato, mas um dia, sem aviso prévio, você perceberá que aquela montanha que parecia intransponível foi superada. E tudo começou com um simples ato de confiança. A fé também nos desafia a sair da zona de conforto. Não é confortável acreditar no invisível, especialmente quando tudo ao nosso redor parece gritar o contrário. Mas é justamente nesse desconforto que crescemos. Quando enfrentamos as impossibilidades da vida com fé, algo milagroso acontece. O impossível se torna possível. Não porque somos capazes de mover montanhas por nossa própria força, mas porque colocamos nossa confiança no Deus que tem o poder de fazer isso. A fé nos convida a participar do sobrenatural, a viver uma vida que transcende a lógica humana. Ela nos empurra para fora dos limites que o medo e a dúvida impõem e nos lança em uma aventura espiritual onde tudo é possível. E essa fé não se restringe aos grandes momentos da vida. Ela se manifesta nas pequenas escolhas diárias, na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor, na forma como lidamos com os desafios no trabalho, nos relacionamentos e até nas nossas lutas internas. Cada ato de bondade, cada decisão de continuar acreditando mesmo quando tudo parece perdido, é uma demonstração de fé. Jesus não nos chamou para sermos espectadores passivos da nossa própria vida, mas protagonistas ativos de uma história de fé que transforma. Agora, imagine como seria sua vida se você vivesse essa verdade diariamente. Se ao invés de permitir que as montanhas do medo, da dúvida e da insegurança bloqueassem o seu caminho, você começasse a declarar com fé que elas se moverão. Não há fórmula mágica, mas há uma certeza. A fé transforma. Não apenas o que está ao seu redor, mas o que está dentro de você. E à medida que você se transforma, o mundo ao seu redor também se altera. Número 7. A fé que desafia as expectativas. Quando pensamos em fé, muitas vezes imaginamos pessoas grandiosas realizando feitos heróicos, mas o que torna a fé verdadeiramente poderosa é que ela não depende do tamanho da pessoa ou da situação, mas do tamanho de Deus. A história de Davi e Golias é um dos exemplos mais marcantes de como a fé pode desafiar todas as expectativas humanas e superar os limites impostos pela lógica. Davi era um jovem pastor, o mais novo de seus irmãos, sem treinamento militar, sem armadura, sem uma espada afiada. Do outro lado estava Golias, um guerreiro imenso, experiente e temido, armado até os dentes. Todas as circunstâncias indicavam que Davi não tinha chance alguma. No entanto, ele não confiava na força de seus braços, mas na força do Deus a quem ele servia. Davi não foi movido pela arrogância ou pela autoconfiança. Sua ousadia era fruto de uma fé inabalável. Quando todos ao seu redor viam um gigante invencível, ele via uma oportunidade para mostrar o poder de Deus. Em 1 Samuel 17:45, Davi disse a Golias: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Esse é o coração da fé. Não se baseia no que os olhos veem, mas no que o coração acredita. Davi sabia que, com Deus ao seu lado, o impossível se tornava possível. O que torna essa história ainda mais fascinante é a total falta de correspondência entre o que se esperava de Davi e o que ele foi capaz de realizar. Ele era jovem, inexperiente e despreparado aos olhos do mundo. Até o rei Saul tentou dissuadi-lo, e quando isso não funcionou, ofereceu-lhe sua armadura, algo que Davi prontamente recusou. Ele sabia que não era com as armas convencionais que venceria a batalha, mas com a confiança no poder de Deus. E isso é uma lição para todos nós. Muitas vezes, tentamos lutar nossas batalhas com as armas do mundo, autossuficiência, controle, poder.
Mas a verdadeira vitória vem quando colocamos nossa confiança em Deus, permitindo que Ele lute por nós. Davi não olhou para o tamanho de Golias. Ele olhou para o tamanho de Deus. Isso nos desafia a reconsiderar como enfrentamos nossos próprios gigantes na vida. Seja uma dificuldade no trabalho, um relacionamento quebrado, ou até mesmo um desafio interno como o medo ou a dúvida, todos enfrentamos gigantes que parecem muito grandes para serem derrotados. Mas, assim como Davi, somos chamados a confiar não em nossa força, mas em Deus, que é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Outro aspecto incrível dessa história é a simplicidade da arma que Davi usou. Enquanto Golias estava armado com espadas, lanças e escudos, Davi foi para a batalha com apenas uma funda e 5 pedras lisas. A escolha de Davi nos ensina algo profundo. Deus usa as coisas simples para confundir os sábios. Ele não precisa de grandes exibições de poder humano. Ele usa o que temos em nossas mãos, por mais insignificante que possa parecer. A fé verdadeira nos chama a usar o que Deus já colocou em nossas mãos, confiando que Ele transformará o pouco em muito. Ao lançar a pedra que derrubou Golias, Davi não estava apenas enfrentando um gigante físico, mas desafiando as expectativas de todos ao seu redor. Ele provou que, com Deus, as probabilidades humanas perdem o sentido. A fé que Davi demonstrou é a mesma fé que Deus nos convida a ter. Não importa o tamanho do desafio. A fé verdadeira nos capacita a acreditar que o impossível é possível com Deus. E essa fé nos leva a tomar ações ousadas, a desafiar as expectativas que o mundo tem sobre nós, a enfrentar nossos gigantes com confiança, sabendo que a vitória vem do Senhor. O mais impressionante é que, após a vitória, Davi não se vangloriou de sua habilidade ou inteligência. Ele sabia que a vitória pertencia a Deus. E isso nos lembra que a fé, por mais ousada e corajosa que seja, sempre deve nos apontar de volta para o verdadeiro herói da história, Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos capacita a vencer batalhas que humanamente seriam impossíveis. A história de Davi e Golias nos ensina que não importa quem você é ou o que você tem, se você coloca sua fé em Deus, Ele pode usar você para realizar grandes coisas. Seja na sua vida pessoal, profissional ou em seus relacionamentos, a fé pode romper barreiras e destruir gigantes. Não se trata de ser forte o suficiente, preparado o suficiente ou inteligente o suficiente. Trata-se de confiar o suficiente em Deus para deixar que Ele lute suas batalhas por você. Número 8. A fé em ação. Abraão, conhecido como o pai da fé, nos oferece um dos exemplos mais profundos do que significa viver uma vida de fé em ação. Quando Deus o chamou para sair de sua terra e ir para um lugar que Ele ainda não havia revelado, Abraão obedeceu. Em Gênesis 12:1, Deus disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei." O que torna esse chamado tão extraordinário é que Abraão não recebeu todas as respostas ou instruções de antemão. Ele teve que confiar em Deus em cada passo, sem saber exatamente para onde estava indo. Isso nos mostra que a fé verdadeira não é baseada em ver o caminho todo à frente, mas em dar o primeiro passo, confiando que Deus revelará o restante no tempo certo. Essa é a essência da fé em ação, uma obediência radical, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Abraão poderia ter questionado, duvidado ou hesitado. Ele estava confortável em sua terra com sua família e seus bens, mas a fé o impulsionou a se mover em direção ao desconhecido. Muitas vezes em nossa própria vida, Deus nos chama para agir, para sair de nossa zona de conforto, para seguir um caminho que não parece claro aos nossos olhos. E assim como Abraão, somos desafiados a confiar, a dar um passo em direção ao desconhecido, acreditando que Deus está no controle. A história de Abraão também revela que a fé não é estática. Ela exige movimento, ação, um compromisso contínuo com aquilo que Deus nos chama a fazer. A fé verdadeira nos leva a sair do lugar de passividade e a entrar em um espaço de ação intencional. Isso significa que, muitas vezes, a fé exige sacrifício,
como vemos mais tarde na vida de Abraão, quando ele foi chamado a sacrificar seu filho Isaque. A caminhada de fé de Abraão foi uma jornada de entrega constante, onde ele teve que abrir mão do que era mais precioso para ele, confiando que Deus sempre teria um propósito maior. E esse é um dos aspectos mais desafiadores da fé. Ela exige que confiemos em Deus mais do que em nossas circunstâncias. Abraão teve que acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando não havia evidências visíveis de que essas promessas seriam cumpridas. Hebreus 11:8 descreve a obediência de Abraão com essas palavras. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu indo para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso é fé em ação, obediência incondicional, mesmo sem ver o quadro completo. Essa disposição de agir, de caminhar pela fé e não pela vista, é algo que Deus nos chama a fazer diariamente. Muitas vezes, queremos ver o plano inteiro antes de dar o primeiro passo, mas a fé nos ensina a confiar que Deus já sabe o fim desde o começo. E assim como Abraão, somos convidados a seguir, mesmo sem saber todos os detalhes. Esse tipo de obediência é o que transforma nossa vida espiritual. A fé em ação não é passiva, ela nos impulsiona a agir, a buscar, a avançar, confiando que Deus está à frente, pavimentando o caminho. Além disso, a fé de Abraão não apenas abençoou a sua vida, mas também gerou uma bênção que se estendeu por gerações. Sua disposição de obedecer impactou não apenas sua própria família, mas toda a história do povo de Deus. Isso nos mostra que a fé em ação não é apenas sobre o que Deus fará por nós, mas sobre o que Ele fará através de nós. Quando obedecemos ao chamado de Deus, Ele pode nos usar para realizar coisas que vão muito além da nossa compreensão. Abraão tornou-se o pai de uma grande nação, não porque ele era perfeito, mas porque ele estava disposto a agir com base na promessa de Deus. E é importante lembrar que Abraão não viu todas as promessas se cumprirem em sua própria vida. Ele viveu a maior parte de sua jornada sem ver o cumprimento total do que Deus havia prometido. Mas isso não o impediu de continuar acreditando e agindo. Muitas vezes nossa fé será testada dessa mesma forma. Podemos não ver os resultados imediatos de nossa obediência, mas a fé nos chama a continuar confiando e agindo, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo certo. A história de Abraão é um lembrete poderoso de que a fé em ação não é sobre resultados instantâneos, mas sobre um compromisso inabalável de seguir a Deus, independentemente das circunstâncias. É sobre viver uma vida de confiança ativa, onde cada passo que damos é movido pela certeza de que Deus está conosco e de que suas promessas são verdadeiras. E essa fé, assim como aconteceu com Abraão, tem o poder de transformar não apenas a nossa vida, mas as gerações que vêm depois de nós. Número 9. Fé e justiça. A história de Noé é um testemunho poderoso de como a fé e a justiça caminham lado a lado, especialmente em tempos de corrupção e caos. Noé viveu em uma era marcada pela maldade generalizada, onde a violência e a depravação dominavam a sociedade. Em Gênesis 6:5-6, Deus expressa seu pesar ao ver a condição humana. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. No entanto, em meio a esse cenário sombrio, encontramos Noé, um homem descrito como justo e íntegro, alguém que andava com Deus. Gênesis 6:9. Sua história nos ensina que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma postura de vida que nos alinha com a justiça de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor segue o caminho contrário. O chamado de Noé foi extraordinário, mas também carregado de desafios. Deus lhe pediu que construísse uma arca imensa, um projeto que não fazia sentido para quem vivia em uma terra sem evidências de um grande dilúvio. Noé não apenas acreditou na palavra de Deus, mas ele colocou essa fé em ação ao construir a arca,
dedicando anos de sua vida a essa tarefa monumental. Hebreus 11:7 nos lembra que, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Sua fé era ativa, uma fé que transformava o invisível em realidade, através da obediência. É importante notar que Noé estava cercado por um mundo que não compartilhava de sua fé. Ele foi, sem dúvida, ridicularizado, visto como insensato, talvez até considerado louco por aqueles que o observavam, construindo uma arca em terra seca. Mas Noé não se desviou do que Deus havia lhe ordenado. Ele perseverou, mesmo em face de uma oposição massiva e da dúvida ao seu redor. Isso nos mostra que, muitas vezes, a fé que nos alinha à justiça de Deus nos colocará em oposição ao mundo. A fé verdadeira nos chama a viver de acordo com os padrões de Deus, mesmo quando isso significa andar na contramão da sociedade. Além de sua obediência, a história de Noé também nos ensina que a fé não é apenas individual, mas tem consequências comunitárias. A construção da arca não foi apenas para a salvação de Noé, mas para sua família e, mais tarde, para toda a criação que foi preservada. Sua fé teve um impacto direto sobre aqueles que estavam ao seu redor, demonstrando que quando agimos com fé e justiça, as bênçãos se estendem a outros. Noé se tornou um canal de salvação não apenas por acreditar em Deus, mas por sua disposição em agir de acordo com essa fé. Outro ponto essencial nessa narrativa é a relação entre fé e justiça. Noé não foi apenas salvo por sua obediência, mas por sua justiça. Ele era diferente do resto do mundo, porque escolheu viver de acordo com os padrões de Deus, mesmo em uma cultura que se afastava cada vez mais da verdade. A justiça, neste caso, não era apenas sobre comportamento moral, mas sobre uma vida que refletia a confiança em Deus. Noé viveu uma fé que produzia frutos visíveis de justiça em um mundo que rejeitava essa verdade. Noé também nos ensina sobre paciência e perseverança na fé. O dilúvio não veio imediatamente. Foram anos de preparação e construção. Durante esse período, Noé poderia ter desistido, duvidado ou sucumbido às pressões externas. Mas ele continuou, dia após dia, martelando, pregando e construindo, mesmo sem ver as nuvens se formarem no horizonte. Isso nos lembra que a fé nem sempre traz resultados imediatos. Muitas vezes, ela exige uma confiança a longo prazo, um compromisso em continuar obedecendo e acreditando, mesmo quando as promessas de Deus parecem distantes. A fidelidade de Noé foi recompensada. Quando as águas finalmente vieram, ele e sua família estavam protegidos. O que parecia loucura para o mundo ao redor de Noé tornou-se sua salvação. Deus honrou a fé e a justiça de Noé, cumprindo sua promessa de preservá-lo no meio do julgamento. Essa é uma poderosa lição para nós. A fé que permanece firme, mesmo quando incompreendida ou ridicularizada, é uma fé que no tempo certo será recompensada. Noé nos mostra que a fé verdadeira não apenas nos salva, mas nos chama a uma vida de justiça, a uma vida que reflete a santidade de Deus em um mundo que muitas vezes se opõe a ela. Sua história nos lembra que em meio ao caos e à corrupção é possível viver de forma íntegra, confiar em Deus e, através dessa confiança, experimentar a salvação que Ele oferece. E assim como Noé, nossa fé e justiça podem ser um farol para os outros, mostrando que, mesmo em tempos de escuridão, há esperança para aqueles que andam com Deus. Número 10. A fé que gera esperança. A história de Jó é uma das mais profundas reflexões sobre sofrimento, perda e a complexidade da fé. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, descrito como alguém que se desviava do mal. Jó 1:1. No entanto, apesar de sua devoção, ele enfrentou uma série de tragédias impensáveis. Em um curto espaço de tempo, Jó perdeu sua família, sua riqueza e sua saúde. Tudo o que ele considerava valioso foi tirado de uma vez, e ele se viu mergulhado em uma dor tão profunda que muitos se perguntariam como a fé poderia sobreviver a tal provação. No entanto,
O que torna a história de Jó extraordinária não é apenas o sofrimento que ele enfrentou, mas a maneira como sua fé gerou esperança, mesmo em meio à dor. Em Jó 1:21, após perder tudo, Jó responde com uma declaração surpreendente: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa atitude revela uma fé que não está condicionada às circunstâncias. Jó não entendia o porquê de tudo aquilo, mas ele ainda confiava em Deus. Esse tipo de fé, que se mantém firme mesmo quando a vida parece desmoronar, é a chave para gerar esperança nos momentos mais sombrios. A fé de Jó, porém, não foi perfeita. Ele expressou sua dor, questionou, lamentou e até mesmo desejou nunca ter nascido. Ele não escondeu seus sentimentos de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de dúvidas ou de perguntas, mas a capacidade de levar essas questões à presença de Deus. Jó não desistiu de sua relação com Deus, mesmo quando não entendia o que estava acontecendo. Ele nos mostra que a fé não é sobre sempre sentir-se forte, mas sobre permanecer em diálogo com Deus, mesmo quando o coração está partido. O que torna a fé de Jó ainda mais poderosa é o fato de que ele acreditava na restauração, mesmo sem ver evidências imediatas. Em meio às suas lutas, Jó declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó 19:25. Essa afirmação é carregada de esperança. Jó acreditava que no final Deus o justificaria, mesmo que naquele momento tudo ao seu redor gritasse o contrário. Esse tipo de fé é o que gera esperança, não porque vemos o fim do sofrimento, mas porque confiamos que Deus está com a mão estendida para nos resgatar no momento certo. Deus honrou a fé de Jó de uma maneira que muitos não esperavam. Depois de todas as provações, Deus não apenas restaurou a vida de Jó, mas a multiplicou. Jó 42:10 diz: "O Senhor tornou a dar a Jó o dobro de tudo o que antes possuía." No entanto, essa restauração não foi simplesmente material. Jó não foi recompensado apenas com riquezas e uma nova família. Ele foi restaurado espiritualmente, tendo uma compreensão mais profunda e íntima de quem Deus é. Ele passou de uma fé teórica, baseada no que ele havia aprendido sobre Deus, para uma fé experiencial, construída através de sua própria jornada de sofrimento e redenção. Jó confessou: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram." Jó 42:5. A história de Jó nos ensina que a fé não elimina a dor, mas a transforma. A fé não nos protege das provações da vida, mas nos dá esperança de que essas provações não terão a palavra final. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, a fé nos dá a certeza de que Deus está trabalhando em algo maior. Ela nos dá forças para continuar, para perseverar, acreditando que a restauração está por vir, mesmo quando não podemos vê-la. Jó é um exemplo de que mesmo nos nossos momentos mais sombrios, a fé pode gerar uma esperança inabalável. Ele nos mostra que, quando colocamos nossa confiança em Deus, mesmo as situações mais desesperadoras podem ser transformadas em oportunidades para que Deus revele seu poder e sua bondade. Essa esperança não é baseada em uma solução rápida, mas em uma confiança profunda no caráter de Deus, que Ele é justo, fiel e, acima de tudo, presente. O legado da fé de Jó é este: embora as circunstâncias da vida sejam imprevisíveis e dolorosas, a fé em Deus gera uma esperança que transcende a dor. Jó não sabia quanto tempo duraria seu sofrimento, nem por que ele estava passando por aquilo, mas ele escolheu confiar que Deus era maior do que sua dor. E no final, essa fé foi recompensada com uma renovação espiritual e material que ele nunca poderia ter imaginado. Essa é a essência da fé que gera esperança. Confiar que Deus é bom, mesmo quando o mundo ao nosso redor diz o contrário, e saber que no tempo certo Ele trará redenção e restauração. Número 11. Confiança em meio ao sofrimento. A história de Ana é um lembrete poderoso de como a fé pode se expressar de maneira silenciosa e profunda, mesmo em meio ao sofrimento. Ana vivia em uma situação dolorosa. Ela era estéril
e sofria a humilhação de sua condição em uma sociedade que valorizava muito a maternidade. Para piorar sua dor, Penina, a outra esposa de seu marido Eucana, a provocava constantemente por sua incapacidade de ter filhos. 1 Samuel 1:6. Essa pressão emocional era enorme e a dor que Ana carregava era invisível para muitos, mas extremamente real para ela. No entanto, em vez de se rebelar ou desistir, Ana escolheu levar sua dor a Deus em silêncio e fé. A grande lição que aprendemos com Ana é que a fé nem sempre precisa ser barulhenta ou dramática. Sua dor era profunda, mas sua fé era igualmente intensa, mesmo que se manifestasse de forma tranquila e discreta. Em 1 Samuel 1:10, lemos que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana derramou seu coração diante de Deus, sem tentar esconder ou minimizar sua dor. Ela não negou a realidade do seu sofrimento, mas escolheu confiar no Senhor para transformá-lo. Sua fé não estava apenas em receber um milagre, mas em quem Deus era, independentemente da resposta que ela receberia. Ana não gritou nem exigiu uma resposta imediata. Sua oração foi feita com o coração quebrantado, mas com uma confiança silenciosa de que Deus estava ouvindo. Muitas vezes em nossas vidas, somos tentados a acreditar que Deus só responde às orações mais fervorosas ou às demonstrações públicas de fé. No entanto, Ana nos mostra que, mesmo nos momentos mais silenciosos de nossa dor, quando nossas orações são sussurros e nossas lágrimas falam mais alto que nossas palavras, Deus está presente. A fé silenciosa de Ana é uma fé que sabe que Deus escuta até o mais profundo dos sofrimentos humanos, mesmo quando parece que ele está em silêncio. A fé de Ana também se destaca porque ela continuou a confiar, mesmo sem ver uma resposta imediata. Ela poderia ter se afastado de Deus, desiludida por não ter recebido o que tanto desejava. Mas em vez disso, ela persistiu em sua fé, crendo que, de alguma forma, Deus estava com ela, mesmo em sua dor. Essa é a essência da fé silenciosa, uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando a espera é longa e o coração está cansado. A verdadeira fé não é medida pela intensidade das nossas palavras, mas pela perseverança silenciosa em confiar no caráter de Deus. O momento de virada na história de Ana é quando ela faz um voto ao Senhor, dizendo: "Se tu, de fato, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida." 1 Samuel 1:11. Esse voto é significativo porque revela que a fé de Ana não era baseada em condições. Ela não disse que serviria a Deus apenas se ele lhe desse um filho. Em vez disso, ela prometeu dedicar o próprio filho ao Senhor. Isso nos mostra que, para Ana, a bênção não era o fim em si mesma, mas uma forma de glorificar a Deus. A fé dela estava centrada na vontade de Deus, não apenas em suas próprias necessidades. E eventualmente Deus ouviu o clamor silencioso de Ana. Ele respondeu à sua oração e lhe deu um filho, Samuel, que mais tarde se tornaria um grande profeta em Israel. A resposta de Deus à oração de Ana foi um testemunho de sua fidelidade, mas também um lembrete de que a espera em Deus nunca é em vão. Mesmo quando parece que nossas orações caem em silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores, moldando nossas vidas e nos preparando para receber a bênção no tempo certo. Mas a história de Ana não termina com o nascimento de Samuel. Ela cumpriu sua promessa e dedicou o filho ao Senhor, levando-o ao templo para servi-lo por toda a vida. Isso demonstra que sua fé não estava apenas no que ela poderia receber de Deus, mas em sua disposição de entregar de volta a Ele o que era mais precioso para ela. Esse tipo de fé é raro e profundamente inspirador. Uma fé que confia tanto em Deus que está disposta a devolver tudo a Ele, sabendo que tudo o que temos, em última análise, pertence ao Senhor. Ana nos ensina que a fé silenciosa, a fé que persevera em meio à dor e ao sofrimento, é uma fé poderosa. É uma fé que transforma corações, que encontra força em Deus,
mesmo quando todas as circunstâncias parecem impossíveis. Sua história nos convida a cultivar essa confiança silenciosa, a derramar nossos corações diante de Deus, sabendo que Ele escuta até os suspiros mais profundos e responde no tempo certo, de acordo com seu plano perfeito. Número 12. A fé que gera gratidão. A gratidão é uma expressão natural da fé verdadeira, e a história dos 10 leprosos curados por Jesus ilustra essa verdade de maneira poderosa. Em Lucas 17, 12 e 19, Jesus encontra 10 homens que sofriam de lepra, uma doença que não só destruía o corpo, mas também isolava socialmente aqueles que a contraíam. Eles viviam afastados de suas famílias, comunidades e do convívio normal, presos a uma condição que os tornava impuros aos olhos da sociedade. Quando eles clamaram a Jesus pedindo misericórdia, o inesperado aconteceu. Jesus os curou, ordenando que fossem se mostrar aos sacerdotes. Enquanto iam, a cura ocorreu. No entanto, apenas um deles, um samaritano, voltou para agradecer. Essa história nos mostra algo profundo sobre a fé e a gratidão. Todos os 10 leprosos demonstraram fé ao obedecerem à ordem de Jesus de irem até os sacerdotes, mesmo antes de verem a cura acontecer. Mas o que se destaca é a atitude daquele que retornou. Ele não apenas teve fé para ser curado, mas também teve a sensibilidade espiritual para reconhecer que a cura que recebeu não era apenas física, mas um sinal da graça de Deus em sua vida. Ele foi além da fé que pede. Ele teve a fé que agradece. A fé que gera gratidão é uma fé que reconhece que tudo o que temos, cada bênção, cada cura, cada provisão, vem das mãos de Deus. A resposta de Jesus ao leproso que voltou para agradecer também é reveladora. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Lucas 17, 17 e 18. Essa pergunta nos faz refletir sobre como muitas vezes recebemos bênçãos e milagres de Deus, mas falhamos em retornar a Ele em gratidão. A fé verdadeira não apenas confia em Deus para o impossível, mas também reconhece e celebra cada manifestação da graça divina em nossa vida. Gratidão é a resposta natural de um coração que vive pela fé. A gratidão que nasce da fé é diferente de um simples obrigado. Ela não é meramente uma formalidade ou uma resposta educada. A gratidão que vem da fé é profunda, uma resposta que brota de um coração que sabe que foi transformado por Deus. O leproso que voltou não apenas disse obrigado a Jesus. Ele se jogou aos pés do Senhor, reconhecendo a imensidão do que havia recebido. Isso nos ensina que, quando temos uma verdadeira compreensão da graça de Deus, a gratidão não é algo que podemos conter. Ela nos leva a uma postura de adoração, a um reconhecimento constante de que sem Deus não somos nada. Além disso, o fato de que o único que voltou era um samaritano é significativo. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, vistos como impuros e espiritualmente inferiores. No entanto, foi esse estrangeiro, e não os outros 9, que reconheceu a profundidade da graça que havia recebido. Isso nos mostra que a fé verdadeira e a gratidão genuína transcendem barreiras culturais, sociais e religiosas. Deus busca corações que estejam abertos para reconhecer sua ação, independentemente de onde vem. A gratidão é uma resposta universal, acessível a todos aqueles que reconhecem a mão de Deus em suas vidas, independentemente de suas origens. A fé que gera gratidão também transforma a maneira como vemos nossas circunstâncias. Quando vivemos com um coração grato, somos capazes de perceber a mão de Deus nos pequenos detalhes, não apenas nos grandes milagres. A gratidão nos ensina a enxergar que, mesmo nas lutas diárias, há motivos para agradecer. O simples fato de estarmos vivos, de termos o fôlego da vida, é um presente de Deus. Quando cultivamos essa visão, começamos a viver com uma fé que não se limita a pedir, mas que também agradece a cada passo do caminho. O leproso que voltou para agradecer não só foi curado fisicamente, mas Jesus lhe disse: levanta-te e vai,
a tua fé te salvou. Lucas 17:19. Isso sugere que, enquanto todos os 10 receberam cura física, aquele que voltou em gratidão recebeu algo mais profundo, uma cura espiritual. Sua gratidão foi um reflexo de uma fé completa, uma fé que não apenas busca os benefícios de Deus, mas que deseja uma relação verdadeira com Ele. Essa é a fé que gera gratidão, uma fé que não se contenta apenas em receber, mas que se deleita em reconhecer a bondade de Deus e em viver uma vida de louvor e agradecimento. A história do leproso curado nos desafia a refletir sobre como temos respondido às bênçãos que recebemos de Deus. Estamos entre os 9 que seguiram em frente sem olhar para trás, ou somos como aquele que voltou, reconhecendo que, sem Deus, nada seria possível. A fé que gera gratidão transforma nossa maneira de viver. Ela nos chama a voltar sempre ao Senhor, não apenas para pedir, mas para agradecer, reconhecendo que Ele é o autor de cada bênção em nossas vidas. Gratidão é o fruto de uma fé madura, uma fé que entende que, acima de tudo, o maior presente que recebemos de Deus é a própria presença dele em nossa vida. Número 13. A fé além das circunstâncias. A fé que transcende circunstâncias é uma das mais poderosas expressões de confiança em Deus. Poucos exemplificam essa verdade, como o apóstolo Paulo, que, mesmo em uma cela de prisão, encontrou a paz e a alegria em Cristo. Preso injustamente, maltratado e enfrentando a possibilidade de execução, Paulo escreveu algumas das cartas mais encorajadoras do Novo Testamento, incluindo a carta aos Filipenses. O mais impressionante é que, ao invés de expressar desespero ou reclamação, Paulo escreveu sobre contentamento, paz e alegria, palavras que parecem contradizer sua situação externa. Em Filipenses 4:11 e 13, ele afirma: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa é uma fé que vai além das circunstâncias. A situação de Paulo poderia facilmente ter levado alguém ao desânimo total. Ele estava acorrentado, privado de sua liberdade, e, aos olhos humanos, sua missão parecia estar paralisada. Mas para Paulo, a fé em Cristo não dependia das condições externas. Sua fé transcendeu as paredes da prisão, o que nos ensina que a verdadeira liberdade é interior. Ele entendeu que, independentemente do que acontecia ao seu redor, sua confiança em Deus permanecia inabalável. Ele sabia que seu propósito não era limitado por suas circunstâncias, pois sua vida estava nas mãos de Deus. O segredo de Paulo para manter essa atitude era seu foco em Cristo. Ele sabia que as circunstâncias eram temporárias, mas sua relação com Jesus era eterna. Em Filipenses 1:21, ele diz: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Paulo estava tão enraizado em sua fé que, para ele, estar em prisão não era o fim, mas uma oportunidade de glorificar a Deus e de continuar a espalhar o Evangelho, mesmo que em meio a cadeias. Essa é uma lição profunda para nós. A fé não é sobre controlar as circunstâncias, mas sobre confiar que Deus está presente em todas elas e pode transformá-las em oportunidades de crescimento e testemunho. Muitas vezes, em nossas vidas, enfrentamos situações que parecem esmagadoras. Seja uma perda, uma crise financeira, uma doença ou problemas familiares, as circunstâncias ao nosso redor podem nos fazer sentir aprisionados. No entanto, Paulo nos ensina que a verdadeira liberdade e paz vem de dentro. Quando nossa fé está ancorada em Cristo, as circunstâncias externas perdem o poder de nos controlar. O mundo pode estar em caos ao nosso redor, mas dentro de nós há uma paz que excede todo o entendimento, como Paulo descreve em Filipenses 4:7. Outro ponto poderoso na vida de Paulo é que sua fé não apenas o sustentava, mas também impactava aqueles ao seu redor. Mesmo em uma cela de prisão, Paulo continuou a testemunhar sobre Jesus e a influenciar outras pessoas. Ele escreveu cartas que encorajaram e edificaram igrejas inteiras. Ele não permitiu que as limitações físicas o impedissem de cumprir seu chamado espiritual. Isso nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais adversas,
Deus pode nos usar de maneiras que nunca imaginamos. Às vezes, as maiores obras de Deus acontecem nos momentos em que nos sentimos mais limitados, pois é nesses momentos que a glória dele é mais evidente. Além disso, Paulo sabia que suas circunstâncias não definiam sua identidade. Ele era um filho de Deus, embaixador de Cristo, e nada, nem mesmo as correntes, poderia mudar isso. Essa verdade é algo que precisamos lembrar constantemente. Muitas vezes, permitimos que nossas dificuldades nos definam, que nossas lutas nos rotulem. Mas Paulo nos ensina que quando nossa identidade está firmada em Cristo, as circunstâncias se tornam secundárias. Nossa verdadeira segurança e significado vem de quem somos em Deus, não do que enfrentamos no mundo. A fé de Paulo na prisão nos desafia a reavaliar como respondemos às dificuldades em nossa própria vida. Muitas vezes, oramos para que Deus nos livre de situações difíceis, mas Paulo nos mostra que a fé verdadeira não é apenas para nos livrar das circunstâncias, mas para nos sustentar e nos transformar dentro delas. Ele nos convida a ver cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento, uma chance de confiar mais profundamente em Deus e de ver sua mão agindo de maneiras inesperadas. Por fim, a história de Paulo na prisão nos lembra que, assim como ele experimentou contentamento em meio ao caos, nós também podemos. A fé que transcende circunstâncias é uma fé que não busca explicações ou soluções imediatas, mas que encontra paz em saber que Deus está no controle. É a fé que, como Paulo, nos capacita a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa o que enfrentemos, essa força vem de uma fonte que nunca se esgota. Número 14. A fé que transforma. A transformação que a fé pode causar em uma pessoa é profundamente ilustrada na história de Zaqueu, um cobrador de impostos que teve sua vida completamente mudada ao encontrar Jesus. Zaqueu era conhecido por ser um homem rico, mas também por ser desonesto, pois como cobrador de impostos, ele explorava seu próprio povo, cobrando taxas injustas para seu próprio benefício. No contexto da sociedade judaica, ele era considerado impuro, um traidor do seu povo, alguém que havia se corrompido pelo sistema romano. No entanto, mesmo com toda sua riqueza, Zaqueu sentia que faltava algo, e essa sensação de vazio o levou a buscar um encontro com Jesus, mesmo que de uma maneira pouco convencional. Em Lucas 19, 1-10, vemos Zaqueu subindo em uma árvore apenas para ver Jesus passar, porque ele era de pequena estatura e não conseguia vê-lo em meio à multidão. Essa cena, simples à primeira vista, revela algo profundo sobre a fé. Ela nos leva a agir, mesmo que isso signifique tomar medidas inesperadas. Zaqueu, um homem de grande posição, não hesitou em fazer algo aparentemente humilhante. Ele estava tão determinado a encontrar Jesus que não se importou com o que os outros pensariam. Essa busca desesperada revela que a fé verdadeira não se preocupa com as aparências ou com a opinião dos outros. Ela nos impulsiona a buscar a presença de Deus, independentemente das circunstâncias. Quando Jesus viu Zaqueu, ele fez algo ainda mais surpreendente. Em vez de ignorar ou repreender aquele homem desprezado pela sociedade, Jesus o chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Lucas 19:5. O simples fato de Jesus ter escolhido estar com Zaqueu foi transformador. Naquela época, compartilhar uma refeição com alguém era um sinal de aceitação, de intimidade. Jesus, ao escolher Zaqueu para estar com ele, estava declarando que a graça de Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vê como o mundo vê. Onde todos viam um pecador, Jesus viu um homem que precisava de transformação. E é aí que a fé começa a transformar Zaqueu. O simples fato de estar na presença de Jesus foi o suficiente para mudar completamente sua perspectiva. Ele não precisou de sermões longos ou de uma lista de regras. A presença de Jesus trouxe convicção e mudança genuína. Zaqueu espontaneamente se levantou e disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres.
E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quadruplicado. Lucas 19:8. Isso não foi uma reação forçada, mas um reflexo natural de uma fé transformada. Quando a fé é verdadeira, ela muda o coração, e essa mudança interna inevitavelmente se manifesta em ações visíveis. Zaqueu não apenas prometeu reparar seus erros, mas fez isso de uma maneira extravagante, devolvendo muito mais do que havia tomado. A transformação de Zaqueu é um exemplo claro de que a fé verdadeira vai além da crença. Ela gera ação. E não qualquer ação, mas uma ação que busca restaurar o que foi perdido, reparar o que foi quebrado e viver de uma maneira que reflete o caráter de Deus. A fé de Zaqueu o levou a devolver o que havia tirado de outros e a usar sua riqueza para abençoar os pobres. Isso nos mostra que a verdadeira fé não é apenas sobre o que recebemos de Deus, mas também sobre como respondemos a Ele. Quando somos tocados pela graça de Deus, a fé nos leva a agir com generosidade, justiça e compaixão. Outro ponto fundamental dessa história é que a transformação de Zaqueu não veio através de uma longa jornada ou processo. Ela foi imediata. Isso nos lembra que a fé tem o poder de transformar vidas de maneira instantânea. Muitas vezes, pensamos que mudanças profundas precisam de tempo, mas Zaqueu nos mostra que quando nos encontramos com Jesus, a transformação pode ser radical e instantânea. A fé em Cristo nos leva a uma mudança tão profunda que afeta não apenas nossa alma, mas nossas atitudes, escolhas e relacionamentos. Jesus, ao final do encontro, declarou: "Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido." Lucas 19:9 e 10. A história de Zaqueu é a história de cada um de nós. Todos nós, de uma forma ou de outra, estávamos perdidos, buscando algo que nos preenchesse. Mas, assim como Zaqueu, quando encontramos Jesus, a verdadeira transformação acontece. Ele nos chama pelo nome, nos aceita onde estamos e nos dá uma nova vida. A fé que transforma não é uma fé superficial. Ela vai além do simples acreditar. É uma fé que nos leva a mudanças práticas, que afeta nossas escolhas diárias, nossas atitudes com os outros e nossa relação com Deus. A história de Zaqueu nos desafia a refletir sobre como nossa fé tem nos transformado. Temos permitido que o encontro com Jesus mude a maneira como vivemos? Estamos dispostos a agir, como Zaqueu, devolvendo o que é justo, abençoando os outros e vivendo de forma íntegra? A fé verdadeira, assim como aconteceu com Zaqueu, nos transforma de dentro para fora e nos leva a viver de maneira que reflete o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Número 15. A fé como legado. A fé, quando verdadeiramente vivida, não apenas transforma nossas vidas, mas também é transmitida como um legado para as próximas gerações. Esse é um dos maiores privilégios e responsabilidades que temos como cristãos. Passar adiante a fé que nos sustenta, plantando sementes de esperança, confiança e devoção no coração de nossos filhos. A fé não é algo que simplesmente adquirimos para nós mesmos. Ela é um dom que deve ser nutrido e compartilhado, especialmente dentro de nossa família. Provérbios 22:6 nos ensina: "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele." Este versículo encapsula o poder do legado de fé, uma fundação sólida que, uma vez estabelecida, permanece por toda a vida. Um dos exemplos mais tocantes de uma fé transmitida de geração a geração é a história de Timóteo, um jovem que se tornou um dos colaboradores mais próximos de Paulo. Em 2 Timóteo 1:5, Paulo reconhece o impacto da fé da avó de Timóteo, Loide, e de sua mãe, Eunice, na vida dele. A fé dessas duas mulheres foi tão profunda e verdadeira que moldou o caráter e a espiritualidade de Timóteo, permitindo que ele se tornasse um líder na igreja primitiva. Isso nos ensina que, embora possamos não ver imediatamente os frutos de nossa oração e orientação espiritual, o impacto pode ressoar por gerações. A fé como legado é especialmente cultivada através da oração. Não podemos subestimar o poder de orar pelos nossos filhos,
intercedendo por suas vidas e pedindo a Deus que guie seus passos. A oração é uma forma de plantar sementes espirituais que com o tempo florescerão. Mesmo quando nossos filhos enfrentam desafios, dúvidas ou se afastam dos caminhos de Deus, a fé que plantamos em oração é como uma âncora que os manterá conectados à verdade. É por isso que o papel dos pais, avós e figuras espirituais na vida de uma criança é tão importante. Eles são aqueles que pavimentam o caminho para que a fé seja transmitida e cultivada. Mas, além de orar, o exemplo é fundamental. Nossas ações e atitudes falam tão alto quanto nossas palavras. Se desejamos que nossos filhos cresçam na fé, precisamos modelar essa fé em nossas próprias vidas. Isso significa que eles precisam ver como confiamos em Deus em tempos difíceis, como nos voltamos para Ele em oração, como tratamos os outros com amor e compaixão. Eles aprendem observando nossa jornada espiritual, e o modo como enfrentamos nossas próprias lutas se torna um testemunho vivo da fé que desejamos que eles herdem. O legado da fé não é transmitido apenas pelos ensinamentos, mas pelo modo como vivemos esses ensinamentos diariamente. A fé também é transmitida pela forma como lidamos com os erros e fracassos, tanto os nossos quanto os de nossos filhos. Quando falhamos, e inevitavelmente falharemos em algum momento, temos a oportunidade de mostrar a eles a beleza do arrependimento, do perdão e da graça. A fé que deixamos como legado não é uma fé de perfeição, mas uma fé que abraça a jornada, que entende que errar faz parte do processo de crescer espiritualmente. Nossos filhos precisam ver que a vida cristã não é isenta de dificuldades, mas que em todas as coisas, Deus é fiel para nos levantar e restaurar. Outro aspecto crucial do legado da fé é a criação de um ambiente onde Deus é honrado e a espiritualidade é parte natural da vida familiar. Isso pode incluir o tempo em família para ler as Escrituras, orar juntos, frequentar a igreja e falar sobre Deus em conversas cotidianas. Quando essas práticas são incorporadas à vida familiar de maneira orgânica e amorosa, as crianças crescem vendo a fé como algo vital e relevante e não apenas como uma obrigação religiosa. Esse ambiente molda sua compreensão de Deus e da vida cristã, plantando as sementes para uma fé robusta e duradoura. Mas também precisamos lembrar que, apesar de nossos esforços, o caminho da fé de nossos filhos é, em última análise, entre eles e Deus. Podemos preparar o terreno, mas eles precisarão trilhar sua própria jornada. A fé como legado não significa controle, significa confiar que Deus está cuidando dos nossos filhos, mesmo quando não podemos. Nossa tarefa é ser fiéis em orar, ensinar e modelar, deixando o restante nas mãos de Deus. Isso exige fé, não apenas em relação ao futuro deles, mas também em relação ao nosso papel limitado, reconhecendo que Deus é o verdadeiro Pai que guia seus passos. Deixar um legado de fé é uma das maiores heranças que podemos dar. Não se trata de riqueza material ou de posses, mas de algo que transcende o tempo e continua a gerar frutos por muitas gerações. A fé que transmitimos aos nossos filhos pode ser o que os sustentará nos dias de dificuldade, o que os guiará quando enfrentarem suas próprias lutas e o que os ajudará a conhecer a profundidade do amor de Deus. Assim como Lloyd e Eunice plantaram uma semente de fé em Timóteo, nós também podemos ser aqueles que pavimentam o caminho para que as futuras gerações conheçam e sigam a Deus. A fé como legado é eterna, e suas raízes se aprofundam cada vez mais à medida que confiamos em Deus para completar a obra que Ele começou em nós e em nossos filhos. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Espero que os ensinamentos sobre o poder da fé tenham inspirado e fortalecido você. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de explorar mais vídeos no meu canal, pois tenho muitos outros temas valiosos que podem te ajudar a crescer na sua jornada espiritual. Inscreva-se para não perder as novidades e continue acompanhando. Nos vemos no próximo vídeo.